Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar como começar a sua carreira de freelancer. Porque ser freelancer é um sonho de muitos designers. Fazer o seu próprio horário, organizar sua rotina, escolher os seus próprios clientes, ter uma autonomia financeira. Quem nunca sonhou com isso? Não é mesmo? A vontade de ter aquela liberdade para trabalhar, liberdade criativa. Porém, a verdade é que a vida de freelancer tem muitos desafios e as decisões dependem totalmente de você. Isso pode ser muito incrível, mas muitas vezes é assustador. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para você como você vai começar, como organizar sua rotina, seus projetos e até aquela parte chata e assustadora chamada burocracia. Bora lá? Eu separei para vocês aqui algumas dicas para como começar nessa sua área que você atua hoje como designer ou como social media, entre outras profissões que temos na área, mas que pode ser desenvolvidas como freelancer dentro, às vezes, do seu home office, como você achar melhor. E a primeira dica é entenda o seu nível profissional. No começo, quando você começa a ser freela, tudo pode ser um pouco caótico. A gente não sabe quanto cobrar. A gente muitas vezes não sabe quanto tempo leva para as coisas serem desenvolvidas. E muitas vezes a gente não entende as nossas limitações. Mas a gente tem que entender uma coisa. Entenda que nem sempre os seus primeiros projetos vão ser incríveis. Mas esses primeiros projetos, eles vão ser para melhorar suas habilidades, eles vão gerar renda para você, eles vão construir o seu portfólio e principalmente eles vão abrir portas de trabalhos melhores para o futuro. Mas antes de você se tornar esse profissional, esse freela full time, ou seja, só vai fazer isso, você precisa entender uma coisa muito importante: experiência é tudo. Trabalhar para alguém antes de você trabalhar para você é um atalho muito importante. Os benefícios de você começar como empregado ou alocado são: você entende seus pontos fracos, tá? Você começa a aprender algo muito importante dentro do design que as pessoas não falam, que é você entender e você aprender com outras pessoas. Outra coisa que é fundamental é você fazer network, tá? E você ser lembrado no futuro para fazer os freelas. Então você tenha na sua mente que o network de hoje serão as oportunidades do amanhã. A terceira dica para você começar a trabalhar como freelancer é: organize a sua rotina. Vamos fazer uma frase grande aqui: rotina é poder. Sem rotina, o freelancer se perde. Porém, com rotina, você, como freelancer, vai crescer. Alguns passos muito importantes e práticos para isso é: primeira coisa, você precisa determinar quantas horas por dia você vai trabalhar. Você vai fazer uma lista de tarefas e você vai buscar referências antes de começar, tá? Para organizar tudo, para que tudo fique alinhado. Não vai ser perfeito no começo, mas com o passar do tempo vai ficando melhor. É, faça pausas. Isso é uma dica muito importante. Mas pausas com consciência. Porque uma das lutas quando você trabalha home office ou como freelancer é que você tem uma liberdade que ela pode ser uma cilada muito perigosa para sua vida. Às vezes você está ali de boa, quando você vê, você está assistindo série, quando você vê, você está até tirando uma bela de uma soneca. Mas é importante você fazer pausas, alongar, cuidar do seu corpo, porque a produtividade ela é importante, mas a sua saúde sempre vai ser indispensável, tá? A quarta dica, e é uma das mais importantes para você, e foi uma das áreas que eu sempre tive maior dificuldade, é: organize a sua vida financeira, tá? A vida financeira de freelancer, você precisa ter isso na sua mente, que ela varia muito. Tem mês que sobra, mas tem mês que falta, tem mês que aperta a coisa. E para isso, três dicas muito importantes dentro dessa quarta dica é: tenha reserva de emergência, controle de gastos e principalmente planejamento financeiro.
Essas coisas a gente não aprende na escola, mas são essenciais para a nossa vida. Ter reserva de emergência é para quando apertar você ter ali. Então você tem que ter garantido os seus gastos, a despesa. Ficar tranquilo, tá? Controlar os gastos. Porque às vezes você quer fazer investimento, quer comprar equipamento, quer comprar um monte de coisa, mas ali às vezes começa a apertar. Então, para isso é importante o planejamento, tá bom? A quinta dica, que é a mais temida, que a gente separou aqui, é burocracia. Mas você precisa entender que você não precisa ter medo dela. Porque você, como freelancer, você vai prestar serviço para empresas, você vai precisar lidar com contratos, você vai precisar lidar com propostas, com CNPJ, com MEI, você vai ter investimentos, tá? Segurança jurídica. Mas fique calmo, você não precisa aprender tudo de uma vez. Aqui eu vou ensinar você como fazer MEI, as propostas, contratos, tudo isso. E a gente quer colocar até uma pessoa para ajudar vocês nessa área. E você entende que isso são coisas que com o tempo você vai melhorando. Nunca sai tudo perfeito de começo, mas você tem em mente que você vai precisar lidar com isso, tá bom? A quinta dica para você é: mantenha-se sempre inspirado. E aí, mas como que eu vou me manter inspirado? Porque afinal de contas, a criatividade é o combustível do freelancer. Você pode, porque a criatividade é um campo muito amplo, para cada pessoa funciona de uma forma diferente. Mas umas dicas que a gente sempre deixa é: leia livros, tá? Eu citei 3 exemplos aqui, que é o do Austin Kleon, que é Roube como um Artista, Mostre seu trabalho e siga em frente. São 3 livros essenciais. Você precisa, não necessariamente você precisa ler, mas são importantes para você crescer, porque são livros leves, são inspiradores e é perfeito para quem vive de criatividade. Uma outra dica que eu deixo para você é assim, ó, tenha projetos pessoais. Para você testar ideias, você cresce quando você desenvolve algo que você ama. Então, assim, muitas vezes a gente fica tão focado em fazer coisas para os outros, a gente acaba, sabe, tem aqueles bloqueios criativos, aquele monte de coisa. Então, criar algo novo todos os dias vai manter sua criatividade ativa e você monta um projeto pessoal, deixa ele funcionando, às vezes cria um Instagram, alguma coisa, e vai trabalhando nisso. Então, para nós, essas dicas todas é para melhorar. E a gente tem que ter na consciência o seguinte: quando você é freelancer, você não tem só liberdade, mas você tem também responsabilidade. Você está o tempo todo aprendendo, porque é uma evolução constante. Mas com organização, experiência, rotina, finanças em ordem, a inspiração, você consegue trilhar esse caminho com muito mais segurança. Essas dicas que a gente está passando para vocês é justamente para isso, para vocês entrarem por um caminho com a mente aberta e ter o pé firme no chão, sabendo que você precisa ter responsabilidades. Você vai trabalhar, sim, vai ter suas dificuldades, vai ter os seus empecilhos, mas é um caminho mais seguro quando você segue à risca essas dicas que a gente passou para você hoje. Então, assim, não é um mundo mágico, quando a maioria, na verdade, essa é a ideia do canal, dos conteúdos, trazer a realidade da vida de quem trabalha com design, trabalha com como freelancer, mas que você sempre tenha o sucesso está na continuidade do que você faz, tá? E aí eu pergunto para você: você consegue imaginar a sua vida como freelancer? Você consegue se imaginar trabalhando em casa, tendo seu espaço, fazendo suas reuniões, tendo essa vida? Comente aqui embaixo, e se você tem alguma dúvida, comente também, que a gente responde geralmente todos os comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar, para que nós possamos crescer e ajudar outras pessoas. Um forte abraço e até a próxima.